Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Estação Cruz Maltina. O Vasco venceu o time do Operário em um momento maravilhoso. Foi lindo de ver. Quem estava em São Januário teve a oportunidade de presenciar esse momento glorioso. Viu uma partida incrível dos dois times. Porém, quando a gente fala de incrível, a gente fala porque teve um gol antológico de falta, né, a belíssima falta batida pelo Palácio. A gente vê uma simbiose do torcedor do Vasco com o time em si, mas o jogo em si nem foi tão bom assim. O Vasco, na verdade, teve a possibilidade de ter um jogo bem mais tranquilo, mas bateu de frente contra um Operário extremamente bem organizado, que chegava com perigo e que até metade do segundo tempo ainda não se sabia se o Vasco conseguiria vencer o jogo, e o empate já estava deixando todo mundo irritado. Mas, na verdade, o Vasco jogava bem, só que não conseguia furar o bloqueio do time do Operário, que estava muito determinado a marcar o time do Vasco. O Vasco teve muita dificuldade de ter fluidez na criação, principalmente, porque dependia das jogadas no Nenê, que estava completamente marcado e sem muitas opções. E o problema todo, e para mim o problema maior, foi quando o Vasco começou a ter dificuldade, inclusive de tocar a bola no meio campo, porque a marcação cada vez mais do Operário roubava a bola ali e levava perigo nos contra-ataques muito rápidos que eram criados. O problema todo é que, se você analisa o jogo como um todo, o Vasco rende bem, porque é um placar elástico, 3-0, porém, se você analisa o jogo em si e os números do jogo, você vai dizer, puta, é um puta jogo dividido e parelho. Sim, um jogo parelho, um jogo muito truncado. Não tava dando tanto gosto de ver. Só que quando o Vasco começa a jogar e a simbiose do torcedor com o time e essa relação massiva, essa relação doentia do torcedor do Vasco com o time, leva o time a tentar um pouco mais. Esse time do Vasco, ele não depende de técnico, ele não depende de jogadores consagrados, ele não depende de elenco milionário. Esse time do Vasco depende de vontade, de raça, de disposição para fazer diferente. E esse que é o grande problema. Se você tem um time que tem dificuldade de criação e depende muito do seu torcedor, a simbiose que a gente está valorizando agora e que foi uma festa incrível, também pode ser um problema quando o Vasco tem dificuldades no campo do adversário sem o seu torcedor para te empurrar. Se você não tem o seu torcedor do seu lado, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. E esse time do Vasco trabalha na base da raça, da vontade, da disposição, da fome e da forma como o torcedor enlouquecido e simbiótico empurra esse time do Vasco. E aí você percebe que esse empurrão foi tamanho que os torcedores, que pareciam torcedores, começaram também a empurrar esse time como se desse um chute na porta, fazendo com que o time vencesse de uma forma ou de outra. E o Vasco vence. O Vasco vence num cruzamento. Primeiro, o Quinteiro, que a princípio não é um jogador de fazedor de gol, aquele zagueiro fazedor de gol, conseguiu colocar no cantinho, surpreendendo o goleiro do Operário. E aí a massa enlouquece em São Januário, que chegou a me emocionar quando eu assisti. Era uma mescla de torcer e chorar e gritar loucamente, agradecer por ser Vasco. Pois é, a gente venceu. Mas no segundo gol, se você analisar bem, não era um lance despretensioso, quando o Raniel entra ali, briga e tal. O Vasco não jogava bem, as jogadas não fluíam, os pontas não estavam tão bem assim, porque estavam muito bem marcados. Mas aí Raniel tentou, foi para cima e descolou um pênalti muito bem batido pelo Nenê. Engraçado que todos os gols saem na segunda metade do segundo tempo, o que prova que o Vasco só acordou para o jogo a ponto de conseguir tirar vantagem e conseguir arrumar e destruir esse bloqueio defensivo do Operário somente nesse momento. E o Vasco acaba aparecendo o Real Madrid, que reage somente no último terço do jogo, o último quarto do jogo. E, na verdade, quando a gente vê um Vasco reagindo e o jogador torcedor ligado com a torcida, vem o momento mais incrível do jogo, né, Lev? Pois não. O gol antológico do Palácio. Que golaço! Foi um gol, ele nem precisava fazer o gol, o Vasco já tinha ganhado o jogo. Já tava... Ele só fez de graça mesmo, ele quis humilhar o goleiro. Eu vou mostrar para vocês agora
Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada nessa magia. Um gol a lá, sei lá. Eu lembrei dos golaços feitos pelo Marcelinho Carioca, com o pé de anjo, batendo no ângulo, no canto do goleiro. Ele encobriu o goleiro. Foi linda essa foto. Puta que pariu. Que golaço, velho. E aí o Vasco com 3-0, aí você olha e fala, puta, placar elástico, o Vasco, porra, deitou em cima do Operário. Não. Como a gente falou no começo, o jogo foi difícil, o jogo foi truncado. A complicação do Operário que vendeu essa derrota caro demais não está traduzido no número do resultado do jogo, mas nos números do jogo. LF, me ajuda nisso, por exemplo, em relação aos números do jogo. O Vasco deu quantos chutes a gol? O Vasco deu 11 chutes, 4 a gol. No gol, né? E o Operário? Deu 13 chutes, 2 no gol. Pois é, esse time do Vasco ele tem um detalhe que eu acho muito interessante. O time é muito preciso. É uma precisão que chama atenção. Esse time é realmente muito preciso, cirúrgico. Esse time, quando chega, chega com perigo. Isso graças aos pontos, ao Nenê, que tem a jogada diferenciada, e o oportunismo do Raniel e do Getúlio. Agora, se a gente for falar em domínio do jogo, o Vasco dominou o jogo. O Vasco sempre teve o domínio do jogo. Isso se refletiu, inclusive, na posse de bola, né, Léo? Quanto que foi de posse de bola? Posse de bola do Vasco foi 56%, enquanto a do Operário foi 44%. Não parece muito, né? Uma diferença disparatada. Só que a posse de bola do Vasco foi somada a uma precisão de passes muito boa. O Vasco trocou mais passes com mais precisão, não é isso? O Vasco trocou 391 passes, 78% de precisão. Exatamente, esse é o diferencial. O Vasco troca 391 passes com 78% de precisão com 56% de posse de bola. Ou seja, o Vasco soube usar a bola quando teve. Claro que tomou calor, né? A gente vai estar mostrando aí os melhores momentos, você já viu. O Operário chega várias vezes. Só que o Operário não tem a facilidade de guardar. Tem um jogador perigosíssimo do Operário, tal de Silvinho, carequinha, meu irmão, joga demais. Só que o Vasco, dá para perceber que o Vasco depende muito de uma jogada diferenciada. Ano que vem, Vasco Rico já pode pensar em comprar esse cara. A questão toda é, vem a 7-7 aí e vem com novos projetos e novas condições, mas a gente tem que pensar hoje no que a gente tem. O torcedor vascaíno que está pensando em mundos e fundos já prometidos, né, pelos caras de 777, vai devagar. Vamos pensar no hoje. O Vasco ainda não subiu e ainda falta muito para isso. O Vasco, para subir, precisa ainda se organizar financeiramente, precisa pensar que o campeonato não acabou, que tem que manter essa regularidade. E a gente ainda não conhece o trabalho do Maurício. O trabalho dos torcedores do Vasco em comunhão, em simbiose com os jogadores, a gente já sabe que funciona. Mas e o trabalho do Maurício em conjunto com essa simbiose? A gente ainda não conhece. Tem jogos fora que serão difíceis. O Vasco ainda vai passar por momentos de dificuldade. Então, a minha visão é que para o Vasco poder se firmar do jeito que está jogando, dia 29, contra o Novo Horizontino, o Vasco precisa, e é fora de casa esse jogo, precisa lembrar que não pode depender apenas do torcedor te empurrando em São Januário. O Vasco tem que pensar que, para vencer fora de casa os jogos, tem que estar minimamente organizado, tem que ter uma ideia de jogo um pouco mais esclarecida, mais desenhada. Não é isso que a gente ainda vê nesse time. O time tem muito coração, tem muita garra, tem muita simbiose e ligação com o torcedor, mas o padrão de jogo que faz o time ter uma receita de bolo para ganhar jogos, a gente não vê. Por isso, rapaziada, eu acho que dá para evoluir e dá para crescer. Esse time está jogando bem. E, sinceramente, agora falando apenas como torcedor, eu me emocionei a ver esse time jogar. O que a gente passou ano passado é totalmente diferente do que a gente está experimentando esse ano. O Vasco dá prazer em ver jogar. Então, rapaziada, eu sou muito grato em ser Vasco. E eu espero que você esteja do outro lado também seja. Um grande salve a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!